Bem-vindos à aula de número 3. Nesta aula aqui nós vamos falar, da perícia de incêndio no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, como que se deu a evolução e implementação da atividade, a normatização e a interação com outros órgãos, mais especificamente aí a Polícia Civil. Então vamos dar início para entender como que está, essa atividade e como que ela iniciou. Então, no ano de 2021, teve a ativação do GTO de perícia de incêndio. Foi uma empreitada aí do então Major Frederico da DAT. Com essa ativação do GTO, possibilitou a ida de 4 oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais lá para o curso de especialização em perícia de incêndios e explosões, no CBMES. Então, o curso foi de agosto de 2021 a março de 2022. Tiveram esses 4 oficiais formados. E, além desses 4 oficiais, outros oficiais já haviam se formado em períodos anteriores, em locais diversos. Tem militar formado, no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, tem militar formado no CBMERG, já tinha militares formados no CBMES em CPIs anteriores. Então, com essa ativação e a formação dos 4 oficiais, o trabalho, de conclusão de curso nesse curso que se encerrou em março de 2022, ele tratou, dos requisitos mínimos para a implementação da atividade de investigação de incêndio nos corpos de bombeiros militares. E então, a partir desse trabalho, criou-se a Adjuntoria de Investigação de Incêndio, criada pela Resolução 1058, que altera o DDQOD, e a 1068, que alterou as atribuições da DAT. A partir daí, com esses oficiais formados, iniciou-se visitas um momento aqui. Iniciou-se as visitas pós-sinistro. Uns exemplos que tivemos aí foi o apartamento da Rua Capivari, na Serra, em setembro de 22, uma perícia de incêndio na empresa de Sou Minas, em outubro de 22, Texid, incêndio de borracharia, no ano de 2022, partindo do princípio, do antes feito do que perfeito. Primeiro você faz, depois você faz certo, e aí então você faz melhor. Partiu-se desse princípio, não esperar, as condições ideais, mas sim fazer o melhor nas condições atuais. Foi o que foi feito aí na atividade de investigação. A partir daí, juntamente com os estudos anteriores, foi se levantando as demandas e as capacidades de atuação dos peritos em Minas Gerais. E aí então tivemos 2 barreiras, que era a parte de ensino e a parte de normatização. A parte de ensino, vindo de 2022 para cá, o GTO conseguiu realizar a inclusão da disciplina Nascimento dos cursos, nesse o caso, no CFO, no CFS e no CEFES. Criou-se os cursos o curso de qualificação de inspeção de incêndio e o de especialização Lato Sensu em perícia de incêndio e explosão. Tivemos também na parte normativa a atualização da ITO 10, que trata de preservação de locais de crime. Dentro da parte da perícia, teve mais enfoque no papel do bombeiro ali na cadeia de custódia. Então, ela define o papel do CBMG e orienta a atuação dos bombeiros militares em ocorrências que se configurem como locais de crime, estabelecendo os procedimentos de reconhecimento e isolamento de vestígios em consonância com a cadeia de custódia, para garantir a integridade da prova pericial e o sucesso da investigação criminal. E, além disso, publicou as IATs 8 de 23 e 10 de 24. A gente vai ver que entre essas publicações tivemos a formação de mais militares, peritos e inspetores para permitir, então, a aplicação dessas IATs.
tanto aí a 8 e a 10, né, são IATs que padronizam as atividades de perícia e inspeção de incêndio, respectivamente, sendo que a ET 08 estabelece os procedimentos para a atuação do perito de incêndio e a confecção do laudo pericial, enquanto a 10 define a atuação do inspetor e o preenchimento do formulário de inspeção, que a gente vai ver que são os produtos diferentes, né? A perícia ali gera um laudo, a gente já viu que ela é uma atividade mais técnica, no sentido técnico-científico, né? Ela utiliza um método científico e a confecção final de um laudo pericial, e a inspeção tem o formulário de inspeção que visa a retroalimentação do ciclo de segurança contra incêndio e pânico. Dentro, né, das barreiras, tinha que se definir como que seria essa atuação do Corpo de Bombeiros frente a um incêndio com crime, né, para não ali haver o encontro, né, de atribuições, de competências entre a PCMG e o Corpo de Bombeiros. Então, teve-se então a resolução conjunta CBMG, Sejusp e PCMG 1 de 19 de março de 2024. Ela estabelece a divisão de responsabilidades nas perícias de incêndio em Minas Gerais. Como dito, né, o CBMG realiza as perícias para retroalimentar as normas de prevenção e combate, enquanto a PCMG atua prioritariamente, atenção a essa palavra, em incêndios com indícios de crime. Então, quando há crime, a PCMG, quando há crime ou indício de crime, a PCMG tem prioridade na cena e o CBMG só atua após a liberação ou solicitação. Então, o Corpo de Bombeiros, o militar ali, durante uma atividade, presenciou fatores ali que indiciam que há ocorrência de um crime, seja encontrar líquidos inflamáveis, galões de gasolina, por exemplo, ou vítima presa, enfim, algum indício que torne aquilo ali um possível crime, o Corpo de Bombeiros inicia a cadeia de custódia, a gente vai ver como que se dá esse início, interrompe as atividades e aguarda a chegada da PCMG, que vai realizar então a perícia criminal. A cooperação mútua entre as instituições é incentivada, incluindo o compartilhamento de recursos e a possibilidade de parcerias para capacitação. A gente vê que a atividade ela pode incluir ali utilização de laboratórios técnicos para exames, espaços específicos, materiais específicos, equipamentos, enfim, apesar de terem finalidades diferentes, elas são atividades complementares, né? Um laudo pode subsidiar o outro, tirar dúvidas entre os peritos, enfim. Teve todo o trabalho, né, de conversas junto à Sejusp, à PCMG, para tornar esse campo amigável aí na atuação do Corpo de Bombeiros quanto da PCMG, de forma a não ter conflito de competências. Dos militares formados, né, a gente teve um curso de inspeção de incêndio em 2023, já com presença de militares de outros estados também. Formou-se então a primeira turma de inspetores de incêndio do Corpo de Bombeiros. Em 2024 tivemos a formação de duas turmas, aí já focada, né, para os militares que já atuam no SSCIP. Em 2024 tivemos a formatura do curso de especialização, aí já dos peritos propriamente ditos, foram os oficiais do Corpo de Bombeiros e tivemos oficiais de outras forças também. Para esse curso, né, teve todo o trabalho da ABM também para o reconhecimento do curso como uma pós-graduação, apoios de instrutores de outros corpos de bombeiros que já têm mais know-how no lecionamento da atividade, né, da matéria. Enfim, foi um curso bastante elogiado, sempre aí o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais tendo destaque, né, nas atividades que se propõe a fazer. Em 2025, agora no início do ano, formou-se uma outra turma de inspetores de incêndio, já ali para os aspirantes. Então, todos os aspirantes saíram, os época cadete CFO3, saíram formados já inspetores de incêndio espalhados, então, por todo o estado de Minas Gerais. Após aquele, né, primeiro faça, depois faça certo, depois faça melhor, a gente já começou aqui já fazer mais certo e melhor.
Tivemos perícias em 2022 ali na Santa Casa, na de Soluminas, de Solminas já passei, na verdade, né? Autumn Palace, em 2023, o Ying, no perícias residenciais, enfim, foram perícias que já geraram laudo. Posteriormente eu vou passar aqui um tipo de laudo, nessa perícia especificamente aqui do Autumn Palace, que foi eu quem fiz, vou passar para os senhores com o que foi o resultado, né, dessa atividade, para conseguir ser mais palpável o que a gente está falando aqui da atividade pericial. E criou-se então, né, iniciou-se aí o resultado do mapeamento do perfil de incêndio. A gente vai lá na intranet, vamos voltar aqui, também nos painéis, vocês podem ver aqui que a gente tem o painel de investigação de incêndio, já resultado ali das perícias e inspeções realizadas, como pode ver aí, numa atividade iniciada basicamente em 2022. Temos os dados gerais. Agora a gente quer que vocês observem quanto mais informação a gente consegue ter do incêndio já com atividade de investigação, que são perguntas que a gente tinha, como que o Corpo de Bombeiros não consegue nos responder isso. Agora a gente tende a conseguir, né? Ver as características de edificações, o licenciamento, a gente já consegue através do Infocip, né? Mas já está aqui fazendo esse paralelo, sempre que há um incêndio a gente já verifica a situação de licenciamento, os riscos existentes nas edificações, as medidas de segurança, os dados do combate, dados da investigação, resultados obtidos. Então a gente pode aqui dar uma navegada, né? Temos a matriz de calor, que é a quantidade de incêndio pelo dia da semana, pelo horário. Então a gente vê aqui, claro que os números ainda são tão pequenos, né, que é atividade nova, mas já dá para ver o potencial de informação que a gente consegue tirar ali. A terça-feira pela manhã é um horário que se mostrou já com um número maior de incidência de incêndios. A natureza, a situação dos militares, aqui se são inspetores ou peritos. Agora, assim, a parte que a gente pega, depois os senhores podem ter mais curiosidade lá na intranet, acessar esse painel e navegar por ele. A gente consegue ver ali, né, o foco, a zona de origem, então a gente vê ali geralmente em quarto, o foco inicial. A gente pode ver aqui que às vezes, né, pode ser não apurado, ou outro, aí vai ser mais especificado no laudo. Máquina industrial, já vemos uma incidência maior aqui de fontes de focos de incêndio. Ar-condicionado, cama, às vezes ali por uma tomada próxima, né? Principal fonte de ignição, curto-circuito, sobrecarga, chama aberta, assim já consegue entender melhor o que acontece nos incêndios aqui de Minas Gerais. É interessante ver as medidas de segurança, a interação delas com o combate, enfim, já é já é uma forma de consolidação aqui da atividade. Agora entendendo, né, como se está esse organograma da atividade pericial aqui em Minas Gerais, a gente tem o SSIP se subordinando aqui, né, a diretoria de atividades técnicas e regionalmente aos COBs. Então a gente tem lá, né, o SSIP, que estão nas atividades, nas unidades operacionais subordinadas aos COBs, no CAT subordinado à DAT, sendo que a parte de análise, né, a gente tem os militares que são subordinados ao CAT, mas estão lotados ali na unidade operacional, e dentro ali, né, desse organograma DAT-CAT, a gente sabe que a DAT é a diretora gestora do SSIP, onde vai fazer gestão, normalização, fazer recursos, corpos técnicos. O CAT é subordinado hierarquicamente, tecnicamente, à DAT, e as unidades operacionais são subordinadas hierarquicamente ao COB, e os agentes do SSCP são subordinados tecnicamente à DAT.
Então, na DAT, a gente pega esse organograma e vê que foi inserida ali, né, a adjuntoria de investigação de incêndio, subordinada à divisão de pesquisa, e, e ali que se dá o acionamento atual das perícias na RMBH e também ao monitoramento através do CAD, né, de ocorrências que possam ser de interesse de provável acionamento de perícia ou inspeção, enquanto não temos capacidade de pelo menos inspecionar todos os incêndios. Então, com essas turmas que foram formadas, né, os peritos e inspetores estão espalhados pelo estado, conforme a possibilidade de escala, se faz o acionamento. Já tem uma escala na RMBH, pelo menos, onde todo dia tem um perito e um inspetor escalado, e no interior, por enquanto, vai conforme capacidade de atendimento. E quanto mais turmas forem sendo formadas, mais for sendo assentada essa atividade, mais fácil vai ser essa ocorrência, né, do acionamento propriamente dito, para a gente sempre ganhar robustez nos nossos dados e aí conseguimos chegar no nosso objetivo final ali da fase de ação no nosso PDCA, né, da melhoria contínua e de atuação em políticas de prevenção e atualização normativa e operacional.